A Primeira Guerra Mundial. Antes da Grande Guerra acontecer, a Europa estava passando por um momento de paz, prosperidade e avanços tecnológicos. Carros, aviões, telefones, tudo isso surgiu nesta época. As indústrias também evoluíram muito, incluindo a bélica. Sim, por mais que o momento fosse de paz, as nações mais poderosas estavam cada vez mais investindo e melhorando a sua tecnologia bélica, pois eles sabiam que uma hora ou outra uma guerra iria acontecer. Na Europa, o recém-formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira assustadoramente rápida, se tornando o país mais poderoso da Europa continental, e isso obviamente assustou seus vizinhos. Porém, a Alemanha também estava com receio que os seus vizinhos se juntassem contra ela, então ela tentou fazer uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Só que isso não deu muito certo, porque a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam muito bem, então a Rússia deixou a aliança. Mais tarde, a Alemanha convidou o Reino da Itália, criando assim o Tratado da Tríplice Aliança. Isso deixou os vizinhos da Alemanha ainda mais preocupados. A França odiava a Alemanha por causa da humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena. Então, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, a França fez um tratado com a Rússia, que nesse momento já não estava muito feliz com os alemães. A relação entre a Alemanha e Reino Unido não era tão ruim, afinal de contas os dois tinham um inimigo em comum. Mas depois da partida da África, a Alemanha ficou meio puta porque ela não conseguiu pegar muitas colônias, e eles chegaram à conclusão que o Reino Unido era tão poderoso por causa da sua poderosa marinha. Então eles resolveram que iriam criar uma marinha tão forte quanto a britânica, o que não deixou os britânicos nem um pouco felizes. Então, com a desculpa de que o balanço de poder na Europa não estava certo, o Reino Unido deixa a neutralidade e se junta com seu antigo inimigo, formando a Tríplice Entente. No Oriente Médio, o antigo e poderoso Império Otomano se ferrou bastante nos últimos tempos. Eles até perderam uma guerra para a Itália. E como o pessoal dos Balcãs viram que estava fácil, eles iniciaram uma guerra contra os otomanos, e com isso eles perderam grande parte de seus territórios na Europa. Obviamente os otomanos ficaram putos com isso, principalmente com a Rússia, que deu apoio a esses países, sem falar que a relação entre Rússia e Império Otomano nunca foi boa. Com o fim da Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária ficou putaça porque o território da Macedônia foi dado para a Sérvia. Então eles meio que tentaram pegar a força e isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, que foi basicamente todo mundo contra a Bulgária, incluindo o Império Otomano, que recuperou alguns territórios. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Império Austro-Húngaro, que era o império mais multicultural da Europa. Tinham germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, ucranianos, romenos, italianos, croatas, sérvios, eslovenos e eslovacos. Porém, os dominantes eram os austríacos e húngaros. Em 1908, eles anexaram a região da Bósnia e Herzegovina, no qual eles já controlavam há algum tempo, mas que tecnicamente ainda pertencia ao Império Otomano. E essa região tinha um alto número de sérvios e outros povos eslavos, o que deixou os sérvios e russos bem putos com os austro-húngaros. Nisso, vários grupos que os austro-húngaros viam como terroristas começaram a se formar e atacar o governo, e alguns pontos na fronteira com os dois países. E assim, muitas pessoas importantes do governo sérvio faziam parte desses grupos terroristas, então dá pra imaginar o quão esses dois países se odiavam. Ou seja, a Europa estava cheia de países que odiavam outros países e esses países tinham aliança com outros países. Com tudo isso, só precisava de um motivo para a guerra, e isso aconteceu nos Balcãs. O arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando pretendia transformar a Áustria-Hungria em uma espécie de federação, onde cada região teria uma certa autonomia. Então, para obter apoio da recém-anexada região da Bósnia, ele faria uma visita de estado na cidade de Sarajevo. Sabendo disso, um grupo terrorista conhecido como Mão Negra armou uma emboscada para assassinar o arquiduque. Eles esperaram em uma ponte, onde o carro de Ferdinando iria passar, e então jogaram uma granada, que bateu no capô do carro de Ferdinando e explodiu na roda do carro de trás, deixando alguns feridos. Depois disso, Ferdinando foi embora da cidade, certo? Não, ele seguiu a sua agenda normalmente, só que resolveu ir até o hospital visitar os feridos. Enquanto isso, um jovem nacionalista eslavo chamado Gavrilo Princip estava tomando seu cafezinho pensando quão o atentado tinha dado errado. Ao mesmo tempo, indo para o hospital, o motorista de Ferdinando acaba entrando em uma rua errada. Percebendo o erro, ele tenta dar meia volta, só que isso acaba quebrando o carro, na frente do café onde o Gavrilo estava. Então ele vai lá e atira em Ferdinando e em sua mulher, matando os dois. O assassinato de Francisco Ferdinando foi a gota d'água para a Áustria-Hungria, e eles tinham quase certeza que o assassinato foi a mando do governo sérvio, o que realmente pode ser verdade, já que muitos membros da Mão Negra eram do governo sérvio. Sendo assim, eles mandam um ultimato cheio de exigências pesadas para a Sérvia, no qual os sérvios até aceitam várias dessas exigências.
mas não todas. Então, depois de falar com a Alemanha para ter certeza que eles iriam ajudar caso uma merda maior acontecesse, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, iniciando assim o que seria a Primeira Guerra Mundial. Como a Sérvia era amiga da Rússia, os russos começaram a mobilizar suas tropas para ajudar os sérvios. Com isso, a Alemanha mandou uma mensagem para a Rússia falando para eles não intervir. Os russos não responderam e então a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha também manda a França declarar neutralidade. Como eles não responderam e começaram a mobilizar suas tropas, a Alemanha ocupa Luxemburgo e declara guerra à França no dia seguinte. O Reino Unido fica de fora, mas não declara neutralidade. Já a Itália declarou, pois, segundo eles, o Tratado da Tríplice Aliança era apenas de defesa, e como nesse caso a Áustria e a Alemanha declararam guerra, eles não tinham obrigação de entrar. A Alemanha sabia que uma guerra em duas frentes era um tiro no pé, mas eles tinham um plano. O plano Schlieffen. Como a Rússia era muito grande, eles demorariam para ficar prontos para a guerra. Então, a Alemanha iria com tudo para cima da França e derrotá-los rapidamente. E depois eles iriam focar na Rússia. Enfim, mas a Alemanha sabia que a França iria proteger muito bem a sua fronteira. Então, ela resolveu que iria passar pela Bélgica, que era um país neutro. Com a invasão alemã da Bélgica, o Reino Unido declara guerra à Alemanha, já que eles garantiam a neutralidade da Bélgica. Os alemães achavam que iria ser fácil passar pela Bélgica, mas eles resistiram bravamente na Batalha de Liège, o que atrasou os alemães. Os aliados usaram a invasão da Bélgica como propaganda contra o Império Alemão, expondo algumas atrocidades que eles fizeram em cidades belgas. E isso funcionou. A opinião pública de muitas pessoas de outros países neutros, como os Estados Unidos, ficou bem contra o Império Alemão. Sem saber do plano Schlieffen, os franceses começam uma ofensiva na fronteira alemã, iniciando a Batalha das Fronteiras, no qual ambos os lados sofreram pesadas baixas, mas os franceses saíram perdendo e tiveram que recuar. Depois de atravessar a Bélgica, os alemães conseguiram avançar até o rio Marne, que fica a uns 75 quilômetros de Paris. Porém, eles foram parados pelos franceses e britânicos que já estavam ali, e isso fez com que os alemães recuassem alguns quilômetros. Depois disso, ambos os lados tentaram flanquear o inimigo ao norte, até que eles chegaram no mar. Os alemães então começaram a cavar trincheiras para defender os territórios que tinham conquistado. Os aliados fizeram o mesmo, iniciando a famosa Guerra de Trincheiras, que basicamente funciona assim. Entre duas trincheiras existia a Terra de Ninguém, que era cheia de minas e arames farpados, além de ser um lugar extremamente exposto. Então, um exército tentava passar pela Terra de Ninguém até chegar na trincheira inimiga. Porém, esses defendiam as suas trincheiras com fuzis e metralhadoras pesadas. Ou seja, era muito difícil conquistar uma trincheira, e vários morreram tentando. E se com sorte um batalhão conseguisse conquistar uma trincheira, os seus inimigos iriam simplesmente recuar e criar outra trincheira um pouco mais atrás. Sem falar que as condições de vida em uma trincheira era horrível. Era um lugar sujo, úmido e às vezes cheios de ratos, fazendo com que muitos soldados ficassem doentes. As trincheiras iam do Canal da Mancha até a Suíça, o que fez com que a frente ocidental ficasse bem parada. Pelo menos em mudanças territoriais, já que as maiores batalhas aconteceram aqui. A guerra também acontecia nos mares. Assim que entrou, o Reino Unido iniciou um bloqueio naval dos alemães, para assim destruir a economia alemã e impedir a entrada de recursos externos, como comida, por exemplo. Obviamente, também aconteceram algumas batalhas marinhas, já que a marinha alemã era até que boa, mas não conseguiam competir com a marinha real britânica. No entanto, uma vantagem dos alemães eram seus submarinos, conhecidos como U-boats, e com eles os alemães conseguiram destruir vários navios britânicos, já que eles eram frágeis na parte de baixo. Na frente oriental, os russos se mobilizaram mais rápido do que o imaginado, e começaram a invadir a Prússia Oriental. Porém, quando os reforços alemães chegaram, os russos acabaram sendo derrotados nas batalhas de Tannenberg e Lagos Masurianos, o que fez os russos recuarem de volta para a Rússia. A Áustria e Hungria tentam um avanço em território russo, mas depois de serem derrotados na Batalha da Galícia, eles são obrigados a recuar e perdem bastante território. Eles também tentam invadir a Sérvia, mas os sérvios foram capazes de segurar o avanço austro-húngaro, por enquanto. A guerra também acontecia nas colônias desses países. Na África, os aliados ocuparam a Togolândia e começaram a invadir as colônias de Camarões e Namíbia. Mas de início eles não se dão muito bem. Já na Tanzânia alemã, os alemães até conseguiram conquistar alguns territórios do Quênia britânico. O Império Alemão também tinha várias ilhas no Oceano Pacífico, além de uma cidade na China. E os japoneses estavam querendo expandir o seu império. Então, como eles eram amigos do Reino Unido, eles declaram guerra à Alemanha e começam a invadir todos esses territórios. A Nova Zelândia invade a Samoa alemã, enquanto os australianos invadem a Nova Guiné alemã. Em setembro, os alemães na Nova Guiné se rendem, com exceção de um grupo que fugiu para a floresta e ficou lá até 1919. Nas águas da América do Sul, a Marinha Imperial Alemã, no comando de von Spee, lutou contra a Marinha Real Britânica na costa do Chile.
e eles saíram vitoriosos, cruzaram o Estreito de Drake e chegaram até as Falkland, ou Ilhas Malvinas, onde foram afundados. O Império Otomano não tinha certeza se deveria entrar na guerra ou não. Alguns eram a favor, outros contra. O ministro de guerra otomano, Enver Pasha, era um dos que queria a guerra. Então, ele secretamente deixou 2 navios alemães que estavam fugindo dos britânicos entrar no Mar Negro. Fez a tripulação vestir roupas otomanas e esses navios bombardearam os portos russos de Odessa e Sebastopol. Obviamente, os russos ficaram putaços e declararam guerra ao Império Otomano. Os russos começaram uma ofensiva contra os otomanos aqui nos Montes Cáucasos, mas não são bem-sucedidos. Algum tempo depois, os otomanos tentam um contra-ataque, invadindo a Rússia e a Pérsia. Porém, eles são derrotados nas batalhas de Sarikamish e Aidahan, no qual muitos otomanos até morreram de frio. Os britânicos e indianos também desembarcaram no porto de Bassorah para proteger as reservas de petróleo da Pérsia. A Áustria-Hungria finalmente consegue capturar Belgrado, a capital da Sérvia, por algum tempo, já que os sérvios conseguiram recuperar a cidade de novo. Os russos conseguem avançar ainda mais em território austro-húngaro, fazendo eles recuarem para os Montes Cárpatos. E os alemães começaram uma invasão na Polônia russa. De início, eles se dão bem, mas depois são obrigados a retroceder alguns quilômetros. Na frente ocidental, as coisas não mudaram muito, apenas algumas pequenas batalhas aqui e ali. Mas no Natal de 1914, alguns alemães e britânicos fizeram um armistício não oficial, cantaram músicas natalinas, trocaram presentes, enterraram os mortos que estavam na terra de ninguém e até jogaram uma bola juntos. Tudo muito lindo, mas sabe quem não gostou nada disso? Os generais, os franceses e um soldado alemão chamado Adolf. No ano seguinte, os franceses tentam quebrar a linha defensiva alemã na primeira batalha de Champagne, mas não deu muito certo. Os franceses começaram a usar gás lacrimogênio para tirar os alemães das trincheiras, e os alemães foram um passo adiante e usaram gás cloro na segunda batalha de Ypres, ou Ypres. De início parecia muito eficiente, já que os inimigos foram rapidamente incapacitados, mas os alemães acabaram sofrendo com o próprio gás e a batalha ficou inconclusiva. Algum tempo depois, os aliados também começaram a usar gás cloro, mesmo tecnicamente sendo proibido pelas leis de guerras, que esses mesmos países assinaram em 1899. O gás cloro, apesar de incapacitar e ser letal até certo ponto, precisava de muita concentração para realmente matar uma pessoa, e logo todos os soldados já estavam com equipamentos de segurança, como aquelas famosas máscaras de gás. Com isso, 2 outros gases foram usados. O gás fosgênio, que foi o mais letal de todos. Esse gás era quase invisível e os seus efeitos eram sentidos apenas horas depois. E em 1917, os alemães começaram a usar o famoso gás mostarda, que apesar de não ser tão letal quanto o fosgênio, o gás mostarda era assustador. Só de entrar em contato com a pele, ele causava bolhas, deformações e muito sofrimento para a vítima, se tornando assim o gás mais temido e famoso da guerra. Enquanto isso, os otomanos tentam pegar o canal de Suez, mas falham. Os britânicos começam a bombardear Dardanelos para tentar chegar até Constantinopla, a capital do Império Otomano. Mas isso também não funciona. Então, em abril, eles, junto com os franceses, australianos e neozelandeses, tentam desembarcar nas praias de Galípoli. Essa operação de desembarque duraria mais ou menos 1 ano, e seria extremamente difícil, principalmente pelas condições climáticas. Os otomanos estavam bem p***os com os armênios, que são uma minoria étnica e religiosa que vivem aqui, pois eles desconfiavam que os armênios estavam colaborando com o inimigo. Isso tudo geraria o genocídio armênio, onde mais ou menos 1 milhão de armênios acabariam morrendo. No entanto, ainda hoje a Turquia nega o genocídio e diz que os números foram exagerados pelos aliados, para fins de propaganda. O reino da Itália, que era aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria, decidiu entrar na guerra, do lado dos aliados, pois lhes foram prometidos alguns territórios da Áustria-Hungria. Os italianos tentaram um avanço nos Alpes, porém os austro-húngaros conseguiram se defender facilmente dos italianos, já que as suas posições eram bem vantajosas. Enquanto isso, os alemães intensificam os ataques de submarinos, declarando um bloqueio do Reino Unido. Todo navio, não importa de que país seja, seria afundado sem aviso pelos U-Boot. Uma das vítimas foi o navio Lusitânia, onde muitos americanos acabaram morrendo. Isso obviamente não deixou os Estados Unidos muito felizes, mas o Lusitânia trazia armas escondidas, então a Alemanha tinha uma desculpa. Os alemães também usaram os Zeppelins para bombardear cidades britânicas, inclusive Londres. Porém, isso não se mostrou muito eficiente. Na frente oriental, os impérios centrais conseguiram vitórias consecutivas contra a Rússia. A Alemanha consegue avançar na Polônia russa e em agosto eles capturam a cidade de Varsóvia, além de avançar no território da Lituânia. E mais para o fim do ano, a Áustria-Hungria consegue recuperar boa parte dos territórios da Galícia, mas eles ainda estavam parados na Sérvia. A Bulgária estava querendo seus territórios de volta, e quem sabe pegar a tão querida Macedônia,
Então, vendo quão bem os Impérios Centrais estavam indo contra a Rússia, eles resolvem entrar na guerra do lado dos Impérios Centrais e começam a invadir a Sérvia. Agora, tendo que lutar em duas frentes, a Sérvia não resiste e é facilmente dominada pelos Impérios Centrais. O exército sérvio então vai para a Albânia, que é neutra. Mesmo assim, os Impérios Centrais vão lá atrás deles. Alguns dias depois da capitulação da Sérvia, a Bulgária anexa boa parte de seus territórios. Na Mesopotâmia, os britânicos tentam um avanço até a cidade de Bagdá, mas são parados e obrigados a recuar para Kut, onde são cercados pelos otomanos. A operação de bloqueio do Reino Unido estava indo bem, porém alguns navios americanos foram afundados, fazendo com que os Estados Unidos pedissem gentilmente para os alemães pararem com isso. E como eles não queriam mais um país na guerra, eles aceitam. Na África, as colônias alemãs tentam um avanço na África do Sul, mas falha e são obrigados a recuar. Mais tarde naquele ano, os aliados finalmente conseguem conquistar as colônias alemãs da Namíbia e Camarões. Porém, os alemães ainda estavam resistindo fortemente na Tanzânia, que estava sob o controle do comandante alemão Paul von Lettow-Vorbeck, que resistiria isolado na África durante toda a guerra, com apenas um pequeno grupo de guerrilheiros. Até o momento, um ano já tinha se passado desde o início da Grande Guerra, mas ela ainda estava longe de chegar ao fim, e muita coisa ainda vai acontecer. Só que isso vai ficar para a parte 2 do vídeo. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Prometo que a parte 2 não vai demorar muito para sair. E no mais é isso, tchau, até o próximo vídeo. Me derrubaram aqui!